Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 9, de fevereiro de 2026. Estamos aqui todos nós, em oração, em meditação, em vivência da palavra, Então, irmãos, ontem, dia 8, segundo domingo do mês de fevereiro, nós fizemos aí o nosso ajuntamento mensal. E aí eu estou então com esse compromisso, comigo mesmo, de depois do ajuntamento fazer um resumo, acerca do que foi meditado e foi exatamente falado para a nossa meditação e nossa instrução, nosso consolo durante o ajuntamento, Então, lá nesse ajuntamento de ontem, a primeira leitura que nós fizemos foi acerca do capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 8, que nos fala aí a respeito do novo céu e nova terra, que o Criador vai criar, um novo céu e a nova terra, onde não haverá mais, o pecado, a iniquidade, a transgressão, Está escrito o quê aqui? Versículo 1, Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, esse capítulo 21, ele está falando de coisas, da eternidade, Que a eternidade virá após o milênio, após o juízo final, E após a criação do novo céu e da nova terra. Quando então o reino, o Senhor Jesus vai entregar o reino nas mãos do Pai, para o reino da eternidade, o reino do Deus vivo. Então foi mostrado ao João, essa criação, essa nova criação, novo céu, nova terra. Foi mostrado a ele a santa cidade, Jerusalém, a nova Jerusalém, Jerusalém celestial, que desceu, que desce do céu, porque a grande promessa do Deus vivo é que ele vai morar com os homens, Então, essa cidade, a nova Jerusalém celestial, que é a morada do Deus vivo, vai descer e vai então, viver com o seu povo, Com eles habitará, E eles serão seu povo, E o mesmo Deus estará com eles, será seu Deus. E aí está escrito várias coisas aqui, Deus limpará seus olhos de toda lágrima, Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais transgressão, iniquidade, abominação, Não haverá. É isso? É isso que ele está dizendo também, Então, aí Deus declara, então, que eu faço nova todas as coisas, não é isso? Eu renovo, eu restauro todas as coisas, por isso é que não vai haver o pecado. Aí no versículo 7 ele fala que quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ele está falando aqui da igreja, o grupo de salvos, especial, que vai ser arrebatado, receberá um corpo espiritual para reinar com Cristo e depois reinar com o Pai, Então, quem vencer, os vencedores, são as virgens prudentes, herdará todas as coisas. Tudo aquilo que está escrito, com promessa de herança, com profecia de benefício, será, conferido
aquele que vencer, que é exatamente a igreja, né? Certo? E no versículo 8 ele vai dizer o quê? Mas quanto aos tímidos, né? Aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com o fogo e o enxofre, o que é a segunda morte, né? Então ele está falando aqui de quê? Ele está falando aqui do pecado, da transgressão, daqueles que não venceram, né? Daqueles que disseram que creram, mas não creram, né? Enfim, ele está falando aqui que tem um tipo de pecado que não haverá perdão para eles, porque se essas pessoas que praticam ou que praticaram essas coisas que aqui estão escritas vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, isso aí é a condenação eterna, né? E que nós sabemos que esse lago de fogo não tem ninguém lá ainda, né? Certo? Os primeiros que vão ser lançados no lago de fogo vão ser a besta e o falso profeta, que serão lançados pelo Senhor Jesus quando ele vier, né? Tomar conta do seu reino, tomar conta do milênio. Vier governar exatamente o milênio aqui na Terra, né? Então, esse texto aqui no capítulo 8, ele está falando de transgressões, né? Que é exatamente o, digamos assim, o tema que nós meditamos durante esse ajuntamento, que é a transgressão, o pecado, né? O erro, né? E não só também o pecado e a transgressão, como também o perdão, né? E a gente tem meditado acerca desse tema na epístola, na primeira epístola de João, onde ele fala várias coisas, né? Ele fala na misericórdia, ele fala no perdão, fala no pecado, né? Ele fala no que nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, né? Que vai nos defender exatamente das nossas, né? Más obras, se for o caso, né? Mas lá no final ele vai dizer que existe um pecado para a morte, né? E dá a entender que esse pecado não tem resgate para ele, não tem perdão. Que inclusive ele diz que não é para orar por eles. E aí a gente encontra aqui no capítulo 8, do versículo 21 do Apocalipse, isso que nós acabamos de ler, que os tímidos, os abomináveis, né, os fornicadores, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte vai ser no lago de fogo, né, que é a condenação eterna, a segunda morte, né, confirmando esse texto de João, né. No caso aqui, isso aqui é uma revelação do Senhor Jesus que está mostrando para João, né, coisas futuras e ensinando para ele, né, e ele nos ensinando acerca exatamente do cuidado que nós devemos ter com referência à palavra, né? Porque, como também está escrito lá em Hebreus, né, que aquela pessoa que usufruiu, né, dos bens gratuitos da igreja, né, e que recaiu, não é isso? Então, não resta para ele nenhuma misericórdia, não resta para ele nenhum perdão. Por quê? Porque ele vai ter que crucificar o Senhor Jesus de novo, né? Então, esse é o assunto que nós estamos meditando sobre ele, vamos continuar meditando, para que são um assunto que a gente sempre falou nele, mas os assuntos têm que ser repisados para nos lembrar, né, acerca exatamente desses grandes ensinos, né, dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né?
Então era isso aí, né? Um pequeno resumo do que nós conversamos ontem. Paz seja com todos nós e amém e até a próxima, né, irmãos?